Olá, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e hoje vamos conversar sobre o câncer de intestino ou de colo retal. É o terceiro mais comum e tem aumentado na população jovem. Existem alguns sinais que a gente nem se dá conta, não conhece, e ele pode ser imprescindível para começar um tratamento precoce e ajudar na cura. Por isso vamos conversar hoje com o oncologista Dr. Márcio Almeida. É um prazer ter você aqui. É muito prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. É muito importante a gente discutir a questão do câncer de cólon, que é um dos cânceres mais prevalentes na população, e a gente tem que estar sempre sabendo dos sintomas, como evitar, como se prevenir. Então é uma oportunidade muito grande estar nesse momento aqui do Março Azul Marinho para discutir a questão do câncer de intestino. Pois é, importante a gente até ter um mês para isso, né? Para conscientizar. E quais são esses sintomas que a gente pode observar esse câncer na fase inicial? Bom, a primeira coisa que a gente fala em relação ao câncer de cólon, o colo retal, que a gente coloca, que a gente vê na prática clínica, é uma doença silenciosa. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. E quando a gente fala dos primeiros sintomas, é só quando já tem alguma doença já instalada. Então, o que a gente vai preocupar num paciente que já tem alguns sintomas? Quais são esses sintomas? Primeiro, cansaço, né, que pode ser causado pela anemia, que a própria lesão pode causar um sangramento, uma perda de sangue, e a pessoa tem um cansaço por causa da anemia. Perda ponderal inexplicada, a pessoa não está fazendo nenhuma dieta, nenhum regime, e de uma hora para outra começa a perder peso progressivamente, sem nenhuma medida que ela tenha tomado, então é um sinal de alerta. Outra coisa importante, a alteração do hábito intestinal. A pessoa sempre funcionou o intestino como um reloginho, todo dia, 2 vezes ao dia, regularmente, e de uma hora para outra o intestino começa a ficar muito solto, vai várias vezes ao banheiro, ou depois fica muito preso, ou vai alternando isso aí. É um sinal de bastante preocupação, é um sinal que o paciente deve procurar um coloproctologista para fazer uma avaliação urgente. Outro sintoma que é outro sinal de alerta também na prática clínica é a questão da alteração do formato das fezes. Então aquelas fezes em fitas, mais estreitas, mais finas, que mudou o padrão, é um sinal também de procurar um proctologista para investigar isso aí, porque não é normal essa mudança no aspecto das fezes persistentemente. Mas nesse caso da mudança das fezes, ela fica por vários dias ou ela pode, assim, aquela que altera, mas depois volta ao normal? Ela pode alternar. Então você que está tendo alguma recorrência nessa alteração do formato das fezes, é um sinal de procurar um proctologista. E também, muito importante, é a questão do sangue nas fezes. Né? O sangue nas fezes é um sinal de alerta também, a gente sempre coloca. Qualquer paciente teve sangue nas fezes, deve procurar um proctologista. É lógico que tem várias doenças benignas que podem ser a causa de sangramento, como hemorroida, ou uma fissura, algum trauma que pode acontecer isso, mas quando tem um sangue persistente, sangue persistente, qualquer sangue, teve mais de uma vez, mais de 2 vezes, já é um sinal que deve procurar um proctologista. Você vê pacientes muito jovens que às vezes não valorizavam esse sintoma e quando vão investigar, era uma doença já avançada. Pois é, mas esses sinais já estão, assim, o caso já está numa fase muito adiantada. Tem como identificar quando ainda está nessa fase inicial? Então, como que a gente faz para investigar? Quando você tem esses sintomas, já é uma doença mais avançada, já é uma doença que já tem o câncer instalado, né? Muito provavelmente vai ter que ser submetida a cirurgia, talvez até quimioterapia, e pode ser uma doença muito mais séria. Então, qual é o melhor momento de diagnosticar o câncer de cólon? É no início, é antes dos sintomas. O câncer de cólon, normalmente, 98% das vezes, começa com um pólipo, uma verruguinha que dá no intestino. E essa verruguinha que dá no intestino, que a gente já consegue detectar com uma colonoscopia, você consegue detectar lesões de 3 a 5 milímetros, ou seja, uma lesão que ainda não é maligna, consegue ser retirada, e essa lesão ela poderia durar de 5 a 7 anos para virar um câncer. Então, o exame precoce, que é a colonoscopia, a videocolonoscopia, consegue detectar uma lesão pré-maligna ou benigna ainda que ia poder se tornar maligna antes de ser um câncer. Então, essa é a importância do Março Azul, lembrar da importância da prevenção, do diagnóstico precoce que é feito pela colonoscopia como principal exame. A colonoscopia, o que é? É um aparelho, que é um tubo com uma câmera na ponta, que a paciente tem que fazer um preparo antes, tem que fazer uma limpeza intestinal importante, deixar ele bem limpo o intestino, e com esse tubo, com uma câmera, vai ser investigado dentro do intestino da pessoa alguma alteraçãozinha, qualquer alteração no tecido, ele vai lá, biopsia, e muitas vezes a gente já tem a tecnologia para quando tem uma lesão maligna muito pequena, você pode ser feita uma cirurgia com esse aparelho e já curar um câncer sem necessidade de cirurgia. Nesse horário. Exatamente. Então, a gente avançou muito nessa questão da colonoscopia e a gente vê que a importância muito grande de fazer esse exame. E quando fazer esse exame?
Eu acho que quando a gente pensa em prevenção, a gente sabe quanto que a gente vai fazer. De forma geral, as sociedades de proctologia, de oncologia, colocam que a partir dos 45 anos de idade já deve fazer uma primeira colonoscopia num paciente normal, que não tem nenhuma história familiar. Esse quadro de 45 anos de idade, a gente coloca porque de 45 anos a 65 anos é a faixa mais prevalente do câncer de intestino. É lógico que a gente tem casos cada vez mais preocupantes, né, de pacientes jovens com menos de 30 anos, até com câncer de intestino. Ontem mesmo a gente viu um paciente de 26 anos, Nossa. com câncer muito avançado. E a gente tem casos também de pacientes de mais de 80 anos com câncer, mas a prevalência maior é esse grupo de 45 a 65 anos. Então, a colonoscopia é para esse grupo, a partir dos 45 anos de idade, deu normal, repete a cada 5 anos e vai monitorando com o proctologista, se tiver algum sintoma, investigar. Mas, de forma geral, a população é desse jeito que faz. Caso o paciente tenha uma história familiar, deve começar mais cedo, pelo menos aos 40 anos de idade, começar a primeira colonoscopia, ou 10 anos antes do primeiro sintoma do familiar. Então, por exemplo, o pai do paciente teve um câncer com 40 anos de idade. O paciente tem que fazer o exame com 30 anos de idade, 10 anos antes do caso primário de câncer na família. Então, essa é a importância de quando fazer esse exame. E de 5 em 5 anos, porque é o período que esse pólipo pode se transformar num câncer? Exatamente, né? Tem vários estudos que é 5, 7, 10 anos, depende, mas a maioria das sociedades recomenda a cada 5 anos, porque é exatamente isso, é o tempo de um pólipo se malignizar. Né? O pólipo começa pequenininho, vai crescendo, e esse pólipo, se ele for um adenoma mais indiferenciado, mais agressivo, ele vai mudando o padrão até virar um câncer. Então, se você pegar ele nesse processo que ele ainda não é um câncer, você reduz até 2/3 da incidência do câncer. Ou seja, é muito eficaz fazer essa prevenção. E o tratamento é outro, né? Você não tem o câncer, você está tratando uma lesão pré-maligna ainda, que você está curado sem ter que se pôr todo o tratamento de câncer, que é muito trabalhoso e sofrido. Esse é mais específico, mas um exame de sangue, exame de fezes, também já ajuda a detectar? A gente sempre recomenda para os pacientes que a partir dos 40, 45 anos de idade deve fazer um check-up anual, um acompanhamento, né? A gente vê que hoje em dia as mulheres têm esse hábito muito bom, né? Que elas se cuidam muito bem de fazer um acompanhamento, já tem um hábito de consultar o médico regularmente, mas a gente recomenda para todo mundo o quê? Uma avaliação com um exame de sangue, o hemograma é um bom exame porque você avalia se tem uma anemia, daí você começa a investigar, porque a anemia não é normal. Outro exame essencial nesse diagnóstico também, no diagnóstico precoce, seria o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes, né, pega o material das fezes, investiga se tem células de sangue, hemácias, nesse material. Esse exame ele é muito, muito sensível, ou seja, ele às vezes não tem um câncer, mas já detecta lá. Pode detectar uma hemorroida, alguma alteração intestinal que teoricamente é benigna, mas é um primeiro triador. Teve aquele exame alterado, vai no médico para ele determinar se vai ser necessário fazer uma colonoscopia, uma retossigmoidoscopia, que é o mesmo exame da colonoscopia, um pouquinho menos avançado, que ele não vai até o final do intestino, vai só na parte mais próxima do intestino. Então, esses exames já ajudam no diagnóstico populacional. Você faz uma triagem de toda a população, você começa a separar aqueles que têm um sangramento e desses pode ter alguém com câncer. Daí a importância de fazer esse exame, que é um exame barato, né, acessível e muito simples de ser feito, né? Diferente da colonoscopia, que é um exame mais complexo, depende do aparelho, depende do proctologista ou do endoscopista especializado nesse procedimento, tem que ter um anestesista, tem que ter uma estrutura, então é muito mais complexo esse exame, mas é o padrão ouro para fazer o diagnóstico precoce. Você comentou, a mulher, ela sempre está fazendo ali um exame, está se cuidando. Esse é um exame que precisa ser feito por homens e mulheres a partir dos 45 anos. Exatamente, toda a população, porque para o homem, o câncer mais comum, de forma geral, o câncer mais comum é o câncer de pele não melanoma. É o mais comum, porque a pele é o maior órgão do corpo. Nos homens, o principal câncer é o de próstata, que é o mais comum, mais prevalente. O segundo é o câncer de cólon. E na mulher, o câncer mais prevalente é o câncer de mama. E o segundo é o câncer de cólon e reto também. Então a gente vê que tanto no homem como na mulher é essencial essa investigação, esse diagnóstico precoce, porque muda a história de vida desses pacientes. E o que causa? É um estilo de vida ou a genética também está relacionada? Olha, a causa do câncer de cólon retal, ele é uma causa multifatorial. Apenas 10 a 15% dos casos de câncer são com alguma alteração genética, alguma predisposição genética familiar. Então a gente sabe que isso não é a principal causa. A principal causa é multifatorial. E quais são esses fatores? O primeiro e mais importante é a idade. A gente vê que à medida que a pessoa vai envelhecendo, aumenta a chance de ter uma mutação celular que consegue crescer e tomar proporções de um câncer, que são uma mutação, que o câncer que nada é uma mutação que essa célula começa a crescer de forma agressiva, invadindo outros tecidos. Então pode acontecer em qualquer pessoa. Outro fator muito importante é os hábitos de vida.
com uma alimentação saudável, ou seja, evitar frituras, gorduras, alimentos ultraprocessados, que é uma epidemia no mundo hoje em dia, alimentos ricos em carboidratos, em gorduras, pobres em fibras, né, que é outro fator muito importante. Alimentação pobre em fibras, pobre em frutas, legumes, é um fator de risco. A questão da carne vermelha também, o excesso de ingesta de carne vermelha é um fator de risco. Não menos importante, a gente tem o tabagismo, o cigarro é um fator importante, o alcoolismo, a bebida, o uso regular de álcool é um fator de risco. Então, assim, uso esporádico, eventual, é risco. O álcool é um fator de risco para câncer, ponto. Não tem como, assim como o cigarro. Só que é um risco um pouco menor e deve ser controlado. Se for usado, deve ser muito bem controlado. Não dá para você usar todo dia. E também, outra coisa que a gente sempre fala na questão do risco de câncer de intestino é a questão do sedentarismo. Então, as pessoas que não fazem atividade física vão ter mais risco. A gente sabe que a atividade física regular, pelo menos 30 minutos a cada 5 dias da semana, pelo menos isso, já diminui o câncer em torno de 30% a 20%, dependendo do tipo, 20% a 30% dos cânceres de forma geral, inclusive intestino, mama. Então, vários tumores a gente consegue prevenir com atividade física. E já que a gente falou de atividade física e de alimentação, nada mais justo que falar do obesidade, né? Obesidade é um fator de risco também. Então, por isso a gente estimula um hábito de vida saudável, porque vai evitar a obesidade, vai ter uma alimentação melhor, vai ter atividade física com ganho de massa muscular. A massa muscular protege os órgãos, libera substâncias que podem ser um fator de proteção do organismo. Então, a gente sempre coloca esses fatores como essenciais na prevenção, inclusive até depois que o paciente tem um diagnóstico, esses hábitos melhoram a qualidade de vida do paciente, que é aquele que já tem o câncer. Até neles tem benefício. Tá tudo interligado, né? Se a gente parar para pensar, assim, seria fácil a gente evitar tantas doenças se a gente cuidasse da nossa alimentação, do nosso corpo. E eu falo, do nosso espírito também, né? Pra gente ter essa questão, né, também do equilíbrio emocional. Não, sem dúvida. A parte emocional é muito importante. A gente sabe que o estresse é um fator de risco para muitas doenças. Tanto é que essa questão dos hábitos, todos os hábitos saudáveis a gente falou aqui, ele serve para câncer, para pulmão, para coração, para memória, todas essas doenças que a gente está adquirindo com a idade, que a população está envelhecendo, todos esses hábitos previnem todas elas. Então a gente sabe que tem que ser hábitos reais de vida de todo mundo. Quando a gente está falando ali da prevenção e ainda de causas, o intestino preso, que não é muito regular, ele pode causar um câncer ou ele já é um sintoma? A constipação, né, o intestino preso, pode ser já um sintoma, né? Um hábito intestinal, tem gente que tem um câncer, o hábito intestinal constipado, né? Tem casos como megacolon, né, que é uma dilatação muito grande do intestino, que às vezes as fezes ficam endurecidas e causa isso, não chega a ser um câncer, mas essa irritação constante do intestino com as fezes presas lá, paradas, pode ser um fator de inflamação e daí causar um câncer. Daí a importância de hábitos saudáveis regulares, intestino regular. O intestino preso é um sinal de preocupação, é uma doença que tem que ser investigada e tratada da melhor forma possível. A hemorroida, ela não é um sinal de câncer, ela é uma outra questão. Hemorroida é uma doença vascular, é um vaso, é uma varizes, uma veia inchada do ânus, que muitas vezes é causado por causa da própria constipação. Por quê? A pessoa vai forçar, esse vaso vai ser forçado e acaba dilatando e podendo ir para fora, né? E é o que incomoda a hemorroida. E aí fica um tecido frágil, sensível, que sangra muitas vezes, mas ele não tem nada a ver com câncer. Quem tem hemorroida não precisa preocupar. Ele fica atento só em relação ao sangramento, exatamente. Né? O que pode assustar é que quem tem hemorroida tem sangramento e pensa que é câncer. Mas assim, quem tem hemorroida normalmente sabe e tem que fazer um acompanhamento para melhorar isso aí. Dependendo do volume da hemorroida, tem tratamentos, a gente tem até cirurgias que conseguem resolver isso muito bem. E para hemorroida a gente sempre recomenda mudança alimentar. Alimentação rica em fibras para não ficar o intestino preso. Então, quem tem hemorroida tem que ter esse hábito regular mesmo. Existem diferentes tipos de câncer de colo retal? Porque você estava falando, por exemplo, do pólipo. É sempre o pólipo que acaba se desenvolvendo ali, se transformando num câncer. Então, se a pessoa fizer sempre esse acompanhamento com um exame de vídeo, ela consegue ter esse controle e, vamos dizer, não vai ter câncer, porque vai estar sempre tirando. Ou existe uma outra forma também de uma causa para o câncer de intestino? Então, 95% a 98% dos causas de câncer é o adenocarcinoma. O adenocarcinoma é o câncer mais comum e ele vem justamente desse desenvolvimento do pólipo. É um adenoma simples, bem diferenciado, pequeno, que não foi tratado, não foi cuidado. Ele começou a crescer e indiferenciar e tornar um câncer. Então, essa é a história natural do câncer de intestino, do adenocarcinoma. Mas existe outros tipos de câncer também. Tem tumores como sarcoma, que é um tipo de câncer do tecido conjuntivo do intestino. Tem linfomas, que é outro tipo de câncer também que pode dar no intestino. Tem o giste, que é um carcinoma
do tecido conjuntivo também, que pode acontecer no intestino, o tumor neuroendócrino, o carcinoma neuroendócrino, que é um outro tipo de câncer que é surgido das células glandulares e hormonais do intestino, que podem também causar o câncer. Não tem outras causas também, mas são menos comuns. E o adenocarcinoma é o mais prevenível, e todas essas doenças também que eu falei, a colonoscopia pode detectar também, porque viu uma lesão lá, mas normalmente se você detecta uma lesão dessas aí, ela já tem a doença. Uhum. O câncer de colo você consegue detectar antes da doença, que é a lesão ainda benigna, que seria uma pré-maligna ainda. Então essa que é a importância da colonoscopia. Nossa, por isso a importância da gente estar falando sobre esse assunto aqui, né? Você se cuidar, olha só quantos problemas você evita lá no futuro. Como é que é o tratamento? Olha, o tratamento do câncer de intestino, ele é multidisciplinar. A gente sempre coloca que evoluiu demais, né? A gente sabe que antigamente era uma doença muito mórbida, com um alto grau de mortalidade. Hoje em dia melhorou muito, porque o principal tratamento que a gente vai ter que considerar é a cirurgia, né? Então, assim, pode ser uma cirurgia endoscópica, como eu falei, o próprio videocolonoscopia consegue tirar uma lesão já maior, que já é maligna, e evitar uma cirurgia maior. Mas, muitas vezes, é o cirurgião coloproctologista, ou um cirurgião especialista no aparelho digestivo, que vai fazer uma cirurgia do cólon e do reto. Quando é uma doença no reto, que é essa parte mais posterior do intestino, mais perto do ânus, que é um tubo que está fixo, o tratamento envolve também o radioterapeuta, né, que vai, junto com o oncologista, em todos os casos, o oncologista vai estar nesse processo também, porque vai ser o médico que vai acompanhar o caso, vai indicar ou não quimioterapia ou tratamentos específicos. E junto com o radioterapeuta pode fazer um tratamento de radioterapia com quimioterapia para diminuir essa lesão do reto e às vezes até evitar a cirurgia em alguns casos. Então a gente evoluiu muito na câncer de reto até para evitar uma cirurgia. E naqueles casos que infelizmente a doença já é mais avançada, não tem, já espalhou para outros órgãos e não está obstruída, que a gente fala, mesmo câncer disseminado, se tiver uma obstrução intestinal, às vezes tem que operar essa lesão para desobstruir o intestino e a pessoa continuar funcionando normalmente. Mas mesmo nas doenças avançadas, tem tratamentos hoje em dia, a gente tem quimioterapias, tratamentos moleculares-alvo, tratamentos imunoterápicos, para alguns casos muito específicos, em torno de 3 a 5% da população tem essa alteração que teria benefício com a imunoterapia, que tem tido respostas muito boas. Então a gente vê que o arsenal de tratamento é muito grande para o tratamento de câncer de intestino. Ainda sobre diagnóstico, você falou da vídeo que é a mais comum e mais específica, mas, por exemplo, uma ressonância também consegue identificar se tem pólipo ou se tem alguma lesão? Olha, como eu falei, o pólipo é uma lesão de 3 a 5 milímetros muitas vezes, então a ressonância não consegue ver com muito detalhamento. Então acaba que ele vê a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, que são exames de imagem muito bons, né? A gente sabe que isso é muito bom para acompanhar esses pacientes que têm o câncer, mas para o diagnóstico precoce ele não é tão eficiente, porque ele não consegue ver lesões tão pequenas. Ele vê algum espessamento, um tecido da mucosa do intestino que está mais grosso, que tem uma coisa maior, mas tem que ser um nódulo maior, tem que ser uma coisa maior, que fica mais difícil, às vezes, de detectar no radiologista. A colonoscopia vê isso muito melhor. E ainda por cima, para diagnóstico precoce, ele não é tão eficiente. A gente usa muito exames de ressonância e tomografia, e inclusive tem um exame de PET-TC, que é um exame desses com contraste radioativo, para detectar metástases. Então, nesses casos, a gente sempre faz esses exames para quê? Para você ter uma doença no intestino. A gente sabe que é um câncer já. Você vai fazer uma ressonância, uma tomografia, para ter certeza que a doença não espalhou. Então, é um exame que a gente faz sempre. Mas ele é um exame que já é feito depois que já tem um diagnóstico, né? Ele não consegue prevenir muitas vezes. Olha, saiu uma pesquisa em umas agências que a gente precisa trazer essa questão aqui, porque acaba sendo meio polêmica, dizendo que se você tomar entre 3 e 5 xícaras de café, isso pode reduzir em até 30% a chance de uma recidiva de câncer. Uma pesquisa feita com holandeses. De fato, isso acontece? É comprovado? Olha, pesquisas clínicas são muito interessantes porque elas são muito amplas, pode ser qualquer assunto. Esse assunto especial na área de alimentação, de saúde, a gente não tem nenhuma evidência estabelecida na Sociedade Médica de Oncologia Nacional e Internacional que a ingesta de cafeína, de café, evite a recidiva de câncer. A gente sabe que a cafeína é um antioxidante importante, ele evita degeneração celular, assim como a curcuma, né, que a gente usa muitas vezes como medidas para prevenir o câncer, para evitar, mas a gente sabe que isso é feito ainda em estudo. Não tem uma evidência clara sobre isso. A gente sabe que seria muito bom que tivesse esse hábito, né? Café no Brasil é uma coisa que todo mundo usa, então muita gente vai ficar imortal praticamente, mas não tem uma evidência ainda estabelecida que a cafeína é um preventivo contra o câncer. O que é preventivo são hábitos saudáveis, isso a gente não tem dúvida. Tanto é que o pessoal fala, açúcar, leite, carnes de forma geral, tudo isso a gente sempre coloca. Moderação.
né? Lógico que embutidos, alimentos em conserva, a gente pede para evitar o máximo possível, mas assim, quem toma leite, quem toma açúcar, não tem que cortar tudo, tem que diminuir, tem que ser de acordo, se o paciente for diabético, é lógico que ele tem que evitar, mas a pessoa normal, ele deve evitar os excessos para evitar o ganho de peso e peso de gordura. O ganho tem que focar no ganho de massa muscular. Quer dizer, o que a gente precisa focar e explicar hoje é que realmente é uma vida mais saudável e um exame já é fundamental para evitar essa doença. Não, isso sem dúvida. Hábitos saudáveis é a principal forma de prevenção, atividade física, alimentação, né? A gente bate muito nessa tecla do ganho de massa muscular, a gente vê que isso é uma necessidade para a sociedade de forma geral, ainda mais que a nossa população está envelhecendo, vai ter mais risco de ter câncer e vai ter mais deficiência, debilidade com a idade. Então a atividade física hoje em dia é o nosso mantra no consultório, né? Não ganhar peso também é a nossa orientação regular. E a questão dos exames preventivos são essenciais. A gente coloca isso que os pacientes que têm convênio têm muito mais facilidade, né? Então tem um acesso maior, mas quem não tem que procurar a sociedade, tem que estimular os sistemas de saúde, fazer campanhas de prevenção, campanhas de diagnóstico precoce, de videocolonoscopia, ou então que faça o exame de sangue nas fezes uma população maior para fazer uma primeira triagem. Então, hábitos de saúde pública têm que ser tomados também para diminuir essa incidência dessa doença que pode ser prevenida. Então, Márcio, muito obrigada pelas explicações. Muito obrigado. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo que está ouvindo esse assunto, que é muito importante a gente lembrar da importância do diagnóstico precoce. E essas campanhas são muito importantes que aumentam estatisticamente o diagnóstico. Que as pessoas se procuram um especialista, fazem o exame e a gente vê que, não, isso não tem nada a ver, mais um mês colorido por aí, mas é provado estatisticamente que aumenta o diagnóstico. O diagnóstico precoce é o que a gente procura, é evitar uma doença mais agressiva. Obrigado. É isso. Então, até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.